Eu sou o PH Pereira e este é o canal Mergulhando nas Escrituras. Segundo a Bíblia Sagrada, Deus é apresentado como sendo Espírito. O próprio Jesus declara isto no Evangelho segundo João, capítulo 4, verso de número 24. E segundo o mesmo Jesus, logo após a sua ressurreição, ele declarou que um espírito não tem carne nem ossos. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta a Timóteo, capítulo 1, verso de número 17, ele diz que Deus é invisível. Portanto, meus irmãos, eu não creio num Deus que tenha braços, pernas ou cabelos literais, não é? Quando os escritores bíblicos, inspirados pelo Espírito Santo, eles tratam, como por exemplo Isaías, não é? No capítulo 59 do seu livro, ele vai discorrer para nós a respeito das mãos e dos ouvidos de Deus. Obviamente, Isaías não tinha a intenção de destacar e dar uma ênfase e afirmar, não é, que Deus tenha de fato mãos e ouvidos literais. Acontece que os escritores bíblicos usavam um tipo de linguagem que nós costumeiramente usamos dentro da teologia, chamada de antropomorfismo. O que é uma linguagem antropomórfica? A linguagem antropomórfica, ela atribui características humanas a Deus. Por exemplo, a Bíblia fala das mãos de Deus, e você sabe o que é. A Bíblia fala sobre os pés, a coxa de Deus, e você sabe o que é. Portanto, os escritores bíblicos utilizam recursos humanos e atribuem características humanas a Deus, a fim do leitor bíblico entender ou assimilar um pouco quem é a pessoa de Deus. E apenas um adendo aqui, ok? Quando eu trato sobre a questão da pessoa de Deus, ok? Eu não estou querendo dizer que Deus tenha um corpo literal. Quando eu uso a expressão pessoa de Deus, eu estou dizendo que Deus é um ser pessoal, no sentido que se relaciona, se comunica conosco ou com os homens. Agora veja bem, se nós literalizarmos todo o texto bíblico, que trata de características ou sentimentos humanos à pessoa de Deus, nós incorreremos em grandes erros de interpretação. Por exemplo, o livro dos Salmos, o Salmo é o de número 91, verso de número 4, o salmista afirma que nós estamos escondidos debaixo das asas de Deus. Ora, Deus tem asas? Deus tem penas literais? Se nós literalizarmos isso, nós incorreremos no erro e vamos pensar ou imaginar, não é, que Deus é a figura de um pássaro ou de uma ave gigantesca, ok? Portanto, nós devemos ter isso em mente, que os escritores bíblicos utilizavam figuras de linguagens a fim de nós assimilarmos um pouco quem é Deus. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 11, versos de números 33 ao 36, ele faz uma pergunta: quem conheceu a mente desse Deus? Ora, todo o gênero humano foi afetado pelo pecado, conforme Romanos 5,12, pós-queda, não é? De modo que nossa mente também foi maculada pelo pecado. Portanto, quando estamos diante do texto bíblico, nós não entendemos certas coisas, mas nós devemos aceitar, porque a Bíblia é a palavra de Deus, é um livro divino, porque veio do próprio Deus, mas também um livro humano, porque foram escritos por escritores e autores secundários humanos. Portanto, Deus usa figuras e linguagens para nós entendermos um pouco quem é a pessoa dele. E o apóstolo Paulo pergunta: quem conheceu a mente desse Deus? A nossa mente limitada não consegue mensurar, não consegue perscrutar a mente de Deus ou até mesmo aquilatar. Aliás, o próprio Jesus no Evangelho segundo João, capítulo 3, verso de número 12, na conversa que ele teve com o teólogo Nicodemos, ele vai dizer assim: se vos faleis de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Meus irmãos, nós não entendemos certas coisas diante do texto bíblico, mas nós aceitamos porque a Bíblia é de fato a palavra de Deus. É interessante porque alguns podem pensar: e aquele texto bíblico do livro do Gênesis, capítulo 1, verso de número 26, não é? Que diz que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Entendam, meus irmãos, e eu fico com a posição de João Calvino. Quando pensamos numa imagem, o que é uma imagem? A imagem, por sua vez, é um reflexo, não é?
Quando olhamos para um espelho, nós estamos vendo a nossa imagem, o nosso reflexo lá. E Calvino dizia o seguinte, que o único homem que teve de fato a imagem e semelhança de Deus, não é, foi o primeiro homem na terra, isto é, Adão. Ele trazia sim a imagem e semelhança de Deus, ele era o reflexo de Deus. Porém, como consequência da queda do primeiro casal, esta imagem foi carcomida pelo pecado. É a ideia de um espelho, dizia Calvino, né? Depois que ele é quebrado, você tenta juntar todos os pedacinhos e tenta colá-los com uma cola especial ou com um super bonder, não é? Qualquer coisa que você tiver à sua disposição, e você não conseguirá restaurar aquela imagem em sua perfeição. E Calvino dizia, nós antes da queda, nós éramos de fato a imagem de Deus, nós refletíamos isto. Porém, com a queda trazida à tona, nós agora continuamos sendo a imagem de Deus, mas uma imagem carcomida pelo pecado, como um espelho que está obscurecido, trincado e assim por diante. E quando tratamos por semelhança, o que é semelhança? Semelhança indica similaridade e não duplicada. Pelo menos é isto que define o texto hebraico, não é? Ou seja, quando o escritor bíblico trata da semelhança de Deus em nós, ele está tão somente querendo passar a mensagem que nós refletimos os atributos comunicáveis de Deus. Por exemplo, a espiritualidade. Ora, o ser humano é um ser espiritual, não é? João capítulo 4, verso de número 24, deixa claro e explícito. Além disso, além da espiritualidade, nós também trazemos conosco a racionalidade, entre eles sabedoria, conhecimento. Entre eles nós refletimos também a questão da semelhança de Deus, os seus atributos comunicáveis. Nós refletimos também moralidade, ou seja, justiça, amor, misericórdia, compaixão e assim por diante. Portanto, nós refletimos a imagem e semelhança de Deus nesse aspecto, nesse sentido. Todavia, não do mesmo modo como os nossos primeiros pais. É interessante porque veja o quadro da raça humana pós-queda, no livro do Gênesis, capítulo 5, verso de número 3. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança. Percebe? Que Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Entende que o primeiro casal, ou o primeiro homem que teve de fato a imagem e semelhança de Deus em sua plenitude, em sua completude, foi Adão. Porém, após a queda do primeiro casal, não é? Ele vai gerar agora, Adão e Eva vai gerar um filho, à sua imagem, conforme a sua semelhança. Ou seja, antes da queda nós refletíamos sim a imagem e semelhança de Deus. Todavia, com o advento da queda, nós agora nascemos com a imagem e semelhança de Adão, carcomida, maculada pelo pecado, de modo que intrinsecamente nós somos depravados por natureza. Eu acho interessante nós atentarmos também um pouco para a patrística. Existe uma expressão que os pais da igreja usavam, inclusive Agostinho usava, não é? Dizendo assim, Deus é inefável. O que significa isso? É impossível defini-lo, é impossível descrevê-lo, é impossível mensurá-lo. Portanto, meus irmãos, Deus é inefável. A nossa mente não consegue aquilatar esse Deus. Isso lhe incomoda? Lhe incomoda pelo fato de um ser finito como eu não conseguir mensurar uma pessoa infinita como Deus? A mim não me incomoda, porque se eu conseguisse mensurar e aquilatar o ser de Deus, eu não precisaria de Deus, porque eu seria tão sábio quanto Ele. Portanto, eu fico com a patrística, Deus é inefável. Em síntese, quem é Deus? Deus é um ser existente por si mesmo, infinito, soberano, supremo, conservador e mantenedor do universo. Ok? Abraço.